Hoje a gente vai falar sobre como o conhecimento em direito imobiliário pode te ajudar a vender mais. A gente está acostumado no dia a dia a trabalhar com direito imobiliário e a passar isso para os corretores de imóveis, só que muitas vezes eles só enxergam o lado burocrático da coisa, né? Do que eu preciso fazer, de qual certidão que eu preciso pegar para conseguir fazer uma venda segura, para que eu consiga garantir minha comissão no final do negócio. E muitas vezes esses corretores acabam enxergando isso só como uma parte muito burocrática, uma parte chata, mas que faz parte da tua profissão como corretor de imóveis. Tu precisa fazer isso, tu precisa tirar certidões, tu precisa entender sobre contratos, mas muitas vezes eles só veem nesse aspecto, né, de fazer a venda segura e de garantir o recebimento da comissão, mas não olham por um outro lado, que existe, que é que isso, entender sobre direito imobiliário pode sim te ajudar a fazer um número maior de vendas, e eu vou te mostrar aqui o porquê que eu estou falando isso, tá? Porque a gente tem que tirar essa mentalidade de achar que isso é algo chato, que não precisa. Ah, Michael, eu tenho um advogado que faz tudo por mim. Mas a gente vai ver aqui que independente que tu tenha uma assessoria jurídica específica, especialista nisso ou não, é importante que tu saiba também que tu tenha uma boa base para que tu consiga utilizar isso no teu dia a dia e passar isso também para os teus clientes, né? Para que os teus clientes saibam que tu tem conhecimento, que tu entende, e a gente vai falar aqui então como utilizar isso, esse teu conhecimento em direito imobiliário, isso que eu passo todo dia para vocês aqui, até mencionei isso no Stories que eu fiz hoje. Tudo que a gente passa aqui no Instagram é sempre voltado para o corretor de imóveis e é também voltado para que vocês saibam fazer a venda segura, garantir o recebimento da comissão de vocês, gerar uma autoridade perante o cliente, enfim, aplicar tudo isso que a gente aprende aqui, colocar na prática e também que tu consiga aplicar isso nas tuas vendas para que isso consiga aumentar as tuas vendas, para que tu consiga gerar valor para o teu cliente. Valnei, boa noite. Mauro, boa noite. Bem-vindos. Chegaram bem na hora aí, tá? A gente já vai começar. Então assim, pessoal, para quem está entrando aí a primeira vez, para quem ainda não me conhece, eu sou o Maico, especialista em direito imobiliário. E eu atuo nessa parte de direito imobiliário justamente para corretores de imóveis, tá? Buscando sempre o melhor para vocês, passar informação para vocês, levar conteúdo de valor para que vocês consigam melhorar cada dia mais o dia a dia de vocês, tá? Então vamos lá, Maico. Então me explica como que o conhecimento em direito imobiliário, que para mim é uma área técnica, como que eu posso utilizar isso então para que eu consiga de fato agregar no meu serviço e conseguir fazer com que isso reflita em mais vendas para mim no meu dia a dia. Como que eu vou conseguir fazer isso? Primeiro ponto, tá? Que vocês têm que saber. Quando tu entende de direito imobiliário, tu gera autoridade perante o teu cliente. Imagina aí na tua cidade, quando tu pensa, né? Precisei de um cardiologista, por exemplo. Quem é que tu pensa? Tu tem uma pessoa de referência, né? Uma pessoa que é autoridade. Ou a gente fala, o fulano de tal, ele é engenheiro e ele é autoridade nesse assunto. Então, quando eu falo isso, o que eu quero dizer, né, com uma pessoa ser autoridade? É que ela seja reconhecida no mercado, perante todas as pessoas e perante até os próprios profissionais, assim como os corretores de imóveis, advogado, médico, enfim. Sempre tem aquela pessoa que acaba se destacando por um motivo ou outro, por ser um excelente profissional ou por entender muito de uma área específica, ele acaba se destacando, ele acaba gerando essa autoridade. Ou seja, quando as pessoas pensam em um profissional daquela área, eles lembram sempre daquela pessoa que é autoridade no assunto, tá? E isso é fato, isso se aplica a todas as profissões. O que eu faço aqui no Corretor Bem Pago? Eu posto vídeo todos os dias falando sobre direito imobiliário voltado para quem? Para os corretores de imóveis. Então, para quem me segue aqui, para quem acompanha os meus conteúdos, para quem consome os conteúdos, passa a me enxergar como uma autoridade. Bom, o Maico tem um conhecimento nisso, ele é especialista nessa área e ele ajuda aqui os corretores de imóveis, então ele é uma autoridade nesse assunto. E o corretor, quando ele passa a ter esse conhecimento em direito imobiliário e ele consegue aplicar isso no dia a dia, nos atendimentos que ele faz para os clientes dele, automaticamente, no passo a passo ali devagarinho, tu vai começando a ser reconhecido como uma autoridade naquele assunto. De início, tu não vai conseguir ser reconhecido por todo mundo da área. A minha cidade inteira já está me conhecendo porque eu acabei de aplicar isso aqui, a cidade inteira já está me conhecendo como uma autoridade. Boa noite, Leonardo, tudo bem?
Então, assim, tu não vai conseguir de cara já ser reconhecido em toda a tua cidade como uma autoridade, tá? Não vai ter como, mas é aquele passo a passo de formiguinha, tu vai fazendo um a um naquele atendimento que tu já costuma fazer no teu dia a dia. Quando tu mostra pro teu cliente que tu entende, que tu sabe o que tu tá fazendo, tu começa a gerar uma autoridade, tá? Perante ele. Então, tu vai atender uma pessoa no dia, tu vai aplicar isso, a pessoa vai começar a te perguntar algumas coisas, questão técnica sobre o imóvel. Como é que está a situação desse imóvel? Ah, mas eu sou solteiro, será que eu sou solteiro, mas convivo em união estável? Será que a minha pessoa, a minha parceira aqui precisa assinar algum documento, ela precisa assinar algum contrato? E muitas vezes são informações simples que o corretor não sabe responder para o cliente. Quando eu falo aqui que o conhecimento em direito imobiliário vai te ajudar a vender mais, não quer dizer que tu precisa ser expert no assunto, entender absolutamente tudo, não, até porque essa não é tua área de atuação. Tu é corretor de imóveis, mas tu mexe com imóveis, então automaticamente tu tem que saber e dominar um pouquinho de outras áreas. Inclusive já falei outras vezes, né, que quando a gente faz e está determinado a fazer algo, a gente não pode olhar só para aquilo ali, a gente acaba tendo que abranger algumas outras coisas, né? O corretor ele tem que ser um pouquinho engenheiro, ele tem que ser um pouquinho arquiteto, ele tem que dominar algumas outras áreas, né? E ele tem que ter um pouquinho de advogado também e entender um pouco de direito imobiliário. Então, no 1 a 1, quando vocês começam a fazer o atendimento e pôr em prática o conhecimento de vocês, seja o que vocês adquiram comigo aqui no Instagram, seja aí para quem faz o curso, que é o caso do Leonardo, que também é nosso aluno, enfim, quando tu bota o teu conhecimento ali no dia a dia, nos teus atendimentos, aos poucos tu vai se tornando uma autoridade naquele assunto. Por quê? A pessoa vai fazer uma negociação contigo, ela vai pensar, olha, eu fiz a negociação aqui com um fulano e ele fez tudo certinho, ele fez um contrato muito bem feito, ele tirou todas as certidões, ele pegou toda a documentação, me mostrou tudo, me explicou tudo como é que funcionava, eu fiquei seguro, tranquilo para comprar, para adquirir aquele imóvel. Então essa pessoa, ele vai começar a passar o teu nome adiante, né? Quando a gente faz algo e esse algo é bom, a gente quer passar para outras pessoas, né? Então, quando tu gera autoridade para o teu cliente, mostrando que tu entende de direito imobiliário, que tu é aquele corretor que faz as coisas da forma certa, que busca fazer tudo da melhor forma possível, sempre buscando garantir para ele um negócio seguro, isso vai te gerar 3 coisas, tá? Então, quando tu gera autoridade, isso se desmembra em 3 coisas. A primeira, tu vai começar a ser enxergado pelas outras pessoas como uma referência no mercado, tá? Então, como eu falei, a pessoa quando ela é bem atendida, ela quer passar essa informação adiante. Então, quando ela está numa roda de amigos, ela está num jantar, num almoço em família, alguém fala, tô pensando em comprar o imóvel, qual é a primeira coisa que essa pessoa vai fazer? Eu comprei um imóvel aqui com fulano de tal e o atendimento foi excelente, ele entende do que ele está fazendo, ele passa segurança, ele faz as coisas da forma certa. Então as pessoas elas vão passar, quando tu gera autoridade, as pessoas aos poucos elas vão te enxergar como uma referência no mercado. Tá? E é como eu falei no início, isso aqui não é fácil, não estou dizendo que é fácil, que tu vai começar a fazer isso amanhã e daqui um mês tu já é referência e todo mundo te conhece. Não, isso é aos poucos, tu começa a plantar agora para colher lá no futuro. Tá? Porque se tu não começar a colher, a plantar isso agora, tu não vai colher nem no futuro, nem daqui 10 anos, nem daqui 20 anos, tu não vai colher nunca. Então é importante que tu comece a fazer isso desde já, para que tu saiba exatamente que aquilo que tu tá plantando agora, tu vai colher daqui a pouco, tá? E aos poucos isso já vai acontecendo, conforme tu vai fazendo essas negociações, conforme tu vai pegando as certidões, conforme tu vai mostrando que tu é um corretor que faz as coisas da forma certa, que busca o melhor para o teu cliente, no boca a boca, no pouco a pouco, tu vai começar a ser conhecido nesse meio, tá? Então isso é muito importante, as pessoas elas começam a passar o teu nome adiante e isso vai elevando cada vez mais, tu vai sendo cada vez mais conhecido. E a segunda coisa que se desdobra aqui, no gerar autoridade, as pessoas vão passar a te indicar. E isso é muito importante, a gente começa a crescer, a ter um crescimento profissional a partir do momento que as outras pessoas que tu já fez um serviço, elas começam a te indicar para terceiras, né? Porque isso vira uma bola de neve. Hoje tu atende um cliente, tu faz tudo certo para ele, tu domina uma parte de direito imobiliário, tu tem uma base muito boa de direito imobiliário,
o cliente te faz várias perguntas, tu sabe responder todas elas. É como eu falei, tu não precisa ser expert, mas tu tem que ter uma base muito boa. Então a pessoa te pergunta alguma coisa, tu sabe responder, ela pergunta, e a situação do imóvel, como é que tá? Tu já tem todas as certidões aqui na mão, ó, tá aqui, já tirei todas as certidões, já tô com toda a documentação, esse imóvel não tem pendência nenhuma, então tu aos poucos vai gerando essa autoridade. E essa pessoa que foi atendida por ti, ela vai querer te indicar, né? Imagina que tu vai num restaurante muito bom, né? Tu sai à noite, vai num restaurante, tu vai jantar com a tua família e tu nunca foi, é a primeira vez está indo conhecer e o atendimento é excelente, a comida é excelente. O que tu faz quando sair dali? Tu vai indicar para outras pessoas, conhece o restaurante tal, já fosse lá, eu fui ontem almoçar, fui ontem jantar e a comida é excelente, é muito boa. Então esse boca a boca faz tu crescer. E comigo também foi assim no início, né? Quando eu comecei na advocacia, logo que eu saí da faculdade, já montei meu escritório, e a gente sabe que no início não é fácil, porque a gente não tem cliente, né? A gente sai do início bem cru, então a gente não tem cliente ainda. E o que a gente fazia no início? A gente dava atenção máxima para todos os clientes que nos procuravam, que davam a confiança no nosso trabalho, a gente dava atenção máxima a cada um deles, independente do caso, a gente dava atenção máxima. E isso aos poucos a gente começou a plantar lá atrás e hoje a gente já está colhendo esses frutos. Porque uma pessoa começa a indicar a outra, o Michael, aquele advogado que faz tudo pelo cliente. E com vocês corretores de imóveis é a mesma coisa. Isso vai ajudar vocês, né? Isso vai ter um crescimento e ele vai acontecer aos poucos, né? Por mais que tu faça aí no boca a boca, vai acontecer. Mesmo que leve algum tempo, vai acontecer. E isso é muito importante e faz tu crescer. E se tu crescer dessa forma, automaticamente vai te ajudar a vender mais. Então, o terceiro desdobramento aí do gerar autoridade é, se tu for ainda especialista em um determinado tipo de imóvel, os teus próprios colegas de profissão, eles vão começar a te indicar. Mas como assim, Michael? O corretor vai deixar de atender para me indicar, se ele é corretor e eu também sou? A questão é que tem muitas áreas que tu pode trabalhar. Tu pode ser especialista em Minha Casa Minha Vida, tu pode ser especialista em imóvel na planta, tu pode ser especialista em loteamento, enfim, tem uma série de coisas, imóvel rural, enfim, tem uma série de coisas que tu pode se especializar e trabalhar somente com aquilo. Imóveis de terceiros também, porque eu conheço bastante corretor que é só especialista em imóvel de terceiro, né? Aqueles imóveis avulsos também que falam aí, dependendo da região. Enfim, a partir do momento que tu é especialista em uma determinada área, até outros corretores vão passar a te indicar. E eu tiro como exemplo aqui o nosso escritório de advocacia. Quando a gente sai também da faculdade de Direito, a gente sabe um pouquinho de cada coisa, mas tu não é especialista em nada. A partir daquele momento que tu sai da faculdade, tu busca se especializar em alguma coisa. Tu pensa, olha, eu saí da faculdade, eu tenho que saber fazer alguma coisa bem feita. Então o que eu fiz? Busquei a especialização em Direito Imobiliário. Então hoje, outros colegas que são advogados e trabalham em outras áreas também me indicam, assim como eu também indico outros colegas. Quando alguém chega para mim e fala, Michael, eu tenho aqui uma questão previdenciária, um caso de aposentadoria, um auxílio acidente, não é coisa que eu trabalho, não é coisa que eu domino. Então eu passo isso para um outro colega que é referência na área, que entende sobre o assunto. Então a gente faz essa parceria, um vai passando o serviço para o outro e isso também faz tu crescer. E a partir do momento que os teus próprios colegas de profissão começam a te indicar, assim como os teus clientes vão começar a te indicar, o teu crescimento é muito maior, porque tu vai aos poucos virando referência naquele mercado, né? Então se tu trabalha só com Minha Casa Minha Vida, tu vai aos poucos prestando aquele serviço de qualidade para o teu cliente, mostrando que tu entende de direito imobiliário, fazendo o melhor para o teu cliente, buscando sempre uma venda segura. Se tu faz as coisas sempre da forma correta, automaticamente as pessoas vão começar a mencionar o teu nome, daqui a pouco os teus próprios colegas de profissão vão começar a mencionar o teu nome e a partir do momento que tu for especialista, não necessariamente tu precisa ser, tá? Mas a partir do momento, se tu tens essa opção e tu é especialista em alguma coisa, daqui a pouco os teus próprios colegas de profissão vão começar a te indicar e automaticamente isso vai ajudar a alavancar as tuas vendas. Tá, Michael, mas o que isso tem a ver com direito imobiliário? No que isso vai ajudar a vender mais? Como é que tu vai conseguir gerar autoridade para o teu cliente se tu não consegue responder uma pergunta para ele? Se ele pergunta a situação do imóvel e tu não sabe? Se ele pergunta se tem uma penhora ou qualquer coisa dentro daquele imóvel e tu não sabe? Porque hoje as pessoas, quando elas vão fazer a visita no imóvel, quando elas vão comprar, elas já têm muita informação. Hoje na internet é muito fácil tu saber de tudo que tu precisa saber na hora de comprar um imóvel. Olha, bota uma pesquisa aí, pesquisa no Google.
cuidados ao comprar um imóvel na planta. Vai aparecer 500 coisas ali te explicando o que tu precisa de tomar cuidado, quais são as certidões, quais são os documentos. Então as pessoas já vão preparadas e elas vão te perguntar alguma coisa. Se tu não souber responder, se tu não souber gerar essa autoridade para ela, ela vai acabar comprando com um outro corretor, tá? Porque se ela não se sente segura, e isso a gente também já vai falar daqui a pouco sobre segurança, a pessoa vai acabar procurando um outro corretor de imóveis e vai fechar o negócio. Então é muito importante que tu use esse teu conhecimento para gerar autoridade para os teus clientes, tá? Isso automaticamente vai fazer tu ser enxergado como uma referência no mercado, as pessoas vão passar a te indicar e os próprios corretores de imóveis, quando te enxergar como um especialista e como uma autoridade naquilo que tu faz, também vão começar a te enxergar como uma referência no mercado. O que o Leonardo botou aqui, verdade, as possibilidades são muitas, e são mesmo. Se tu quiser focar em uma coisa só, tu consegue, sem problema nenhum. O Valnei aqui também, já deixei de vender o imóvel por não saber explicar mais especificamente sobre hipoteca. Então, perfeito, Valnei, é isso aí mesmo que eu quero falar aqui e trazer para vocês. Muitas vezes o corretor perde a venda por não saber o que ele está fazendo ou não saber explicar uma coisa para o cliente. E esse é o segundo passo que a gente já vai explicar aqui, ó. A pessoa só compra um imóvel com quem ela se sente segura. E é exatamente esse caso que aconteceu aí contigo, Valnei. A pessoa não se sentiu segura em comprar contigo, por quê? Ela fez uma pergunta sobre hipoteca e na hora, no momento, tu não estava preparado e não conseguiu responder para ela. A pessoa não se sente segura e se ela não se sentir segura, ela não compra. Por isso que eu falo que entender de direito imobiliário vai poder sim aumentar as tuas vendas. É que a gente muitas vezes enxerga só o que está na nossa frente, né? Direito imobiliário, preciso o quê? Para fazer uma venda segura e garantir minha comissão. Só isso? Não. Se a gente ampliar aí os horizontes, a gente vai ver que tem outros caminhos que a gente pode seguir e pode ser utilizado o direito imobiliário também para te conseguir fazer mais vendas, tá? E nesse caso aqui de se sentir seguro, imagina que tu tá com um probleminha de saúde, fez uns exames e tu vai precisar fazer uma cirurgia. Só que tu não quer ouvir a opinião só de um médico, tu quer ouvir a opinião de 2 ou mais médicos, né? Então o que acontece? Tu marca 2 consultas, tu vai primeiro no médico A, depois tu vai no médico B. Então primeiro tu chega no médico A, tu senta lá, ele vai olhar teu exame, ele senta contigo, te explica tudo sobre a cirurgia, como é que eu tenho que fazer, quais são os efeitos, quantas horas vai durar essa cirurgia, qual é o método que ele vai usar para fazer a cirurgia, quanto tempo de recuperação, enfim, e tu faz uma pergunta, ele já te responde na hora, ele é atencioso, te mostra no computador como é que é a cirurgia, como é que não é, enfim, te explica tudo, tintim por tintim, o que vai acontecer, qual que é o tempo de recuperação, beleza. E tu sai dali, tu vai no médico B, tu vai no segundo médico ouvir uma segunda opinião. Tu senta na frente dele, ele abre o teu exame e começa a te explicar de uma forma meio enrolada, de uma forma meio embaralhada, ou quer fazer bem rápido às vezes para te dispensar, não te dá detalhes de como que vai ser. Tu faz uma pergunta para ele, ele diz, eu não sei, isso aí eu tenho que ver com o anestesista, como é que funciona. Aí tu faz outra pergunta, ele diz, não, isso aí eu tenho que ver com o pessoal do hospital, como é que funciona. E tu sai desse segundo médico. Responde para mim, com quem que tu vai fazer a tua cirurgia? Para quem que tu vai confiar a tua vida? Para o médico A, que te explicou absolutamente tudo, que tu fez as perguntas e ele soube te responder absolutamente tudo, te deixou seguro, tu ficou seguro em confiar a tua vida para ele? Ou para o médico B, que não soube te explicar nada, que ficou confuso, que tu fez pergunta, ele enrolou e não conseguiu te responder? É óbvio que tu vai optar em fazer com o médico A, porque ele te passou segurança. E com o corretor de imóveis é exatamente a mesma coisa, assim como o Valnei falou para nós. O cliente dele chegou, fez uma pergunta sobre hipoteca, no momento ele não soube responder, a pessoa não se sentiu segura. Se tu vai mostrar um imóvel, a pessoa começa a te fazer pergunta e tu não consegue responder para ela, ela vai sair dali, ela vai procurar um outro corretor para mostrar às vezes esse mesmo imóvel para ela. Aqui a Jelen, fui um dentista nessa semana que antes de entrar na cadeira ele me explicou tudo o que ia fazer, achei super diferencial, senti muita segurança nele. É exatamente isso, quando tu se sente seguro, tu acaba comprando, tu acaba fazendo aquele serviço com esse profissional, que foi o caso da Jelen aqui que fez com um dentista. Então com o corretor é exatamente a mesma coisa, tu tem que saber utilizar isso a teu favor. O direito imobiliário, se tu souber usar, tu vai conseguir gerar aquela autoridade que a gente falou e tu vai conseguir fazer o teu cliente se sentir seguro. A partir do momento que ele se sente seguro, as chances dele comprar contigo aumentam e muito. Por quê? Provavelmente ele vai em outros profissionais e os outros não vão saber
responder esse tipo de coisa, porque eu lido com um corretor de imóveis todo dia e eu sei que tem muito corretor ainda que não se preocupa em saber sobre direito imobiliário, saber sobre documentação, saber essas questões de assinatura, quando precisa assinar, quando não precisa, fazer um contrato bem feito. E eu sei que tem muita gente que ainda não sabe esse tipo de coisa, não está acostumado com essa situação do dia a dia do direito imobiliário. Então, a partir do momento que tu gerar valor para esse cliente, fazer ele se sentir seguro, ele vai optar em comprar contigo, porque muitas vezes, a gente até costuma falar, né, que as pessoas elas têm a experiência de comprar um imóvel poucas vezes na vida. Tem gente que vai passar a vida toda e ela vai ter uma experiência de compra do imóvel, 2, 3 no máximo. Enfim, são poucas às vezes, não é como comprar uma roupa que, enfim, tu pode ali comprar uma hoje, tu pode ali comprar uma amanhã, que são peças que tu usa pouco tempo e daqui a pouco tá comprando de novo. Não, a tua experiência com o imóvel, ela é pequena, ela é pouca na tua vida. E muitas vezes a pessoa, ela junta dinheiro uma vida toda para conseguir comprar um imóvel, para confiar o sonho dela, né, da casa própria nas tuas mãos e às vezes tu deixa escapar justamente porque tu não sabe utilizar as coisas da forma certa, o direito imobiliário da forma certa, para fazer ela ficar segura e acabar comprando aquele imóvel contigo, tá? Uma dica que eu dou até nesse quesito, que é super interessante e eu sempre passo para os corretores, é o seguinte: para quem já me acompanha aqui sabe que eu sempre falo, né? Quando tu pega um imóvel para vender, a pessoa sentou na tua frente, deu o imóvel dela, entregou o imóvel dela para ti fazer a venda, o que tu precisa fazer? Tu tem que tirar as certidões já desse imóvel para saber se está tudo certo com ele. Por quê? Uma das informações que o corretor tem que passar para o cliente é sobre os riscos do negócio. E como é que tu vai passar os riscos do negócio para o comprador se tu nem analisou uma matrícula, se tu não pegou uma certidão, uma negativa, como é que tu vai fazer isso? Então, quando tu faz isso lá no início do negócio, antes mesmo de começar a mostrar o imóvel para qualquer pessoa, tu vai juntar essas certidões. Quando tu for visitar esse imóvel com um possível comprador, o que tu faz? Bota tudo numa pastinha, deixa tudo separado, leva contigo, bota embaixo do braço e leva contigo. Quando tu chegar lá na visita, a pessoa vai ver o imóvel, vai falar alguma coisa, vai gostar, vai te fazer alguma pergunta. Em determinado momento pode ser que ela pergunte sobre a situação do imóvel, tá? Esse imóvel tá regular, não tá? E tu vai dizer, não, tá aqui, ó, tem a pastinha, já tirei todas as certidões, já tirei a matrícula atualizada do imóvel, tá tudo certo com ele, não tem pendência nenhuma. A pessoa nesse momento, se ela gostou daquele imóvel, ela vai estar muito mais propensa a comprar. Por quê? Tu já está mostrando para ela, sem precisar esperar um dia, 2, ou tu falar com o fulano, com o ciclano para saber se está tudo certo com aquele imóvel. Tu já sabe, tu tá provando para ela, tá aqui a documentação, tá aqui as certidões, tá aqui matrícula, tá tudo aqui. Esse imóvel tá perfeito, pronto para ser comprado. E tu acha que outro corretor vai ter uma atitude dessa de levar as certidões, de mostrar para a pessoa que tá tudo certo? Bem provável que não. Então, só nesse quesito aí, tu já vai estar 5 pontos na frente de qualquer outro corretor. Por isso que eu falo que a chance de tu vender, quando tu entende de direito imobiliário, acaba aumentando e muito, tá? Porque tu consegue, com as informações que tu passa, com as respostas que tu dá para o teu cliente, fazer ele se sentir seguro, confiar o dinheiro que muitas vezes ele ficou anos e anos ali para juntar, para conseguir realizar o sonho dele e comprar aquele imóvel, tá? Então esse foi o segundo passo. O terceiro e último muitas vezes tu vai conseguir achar a solução para um problema que outro corretor não conseguiria. Eu já vi muito corretor, e isso até a gente já falou numa live específica aqui, que tem muito corretor que deixa de fazer uma negociação porque na hora de tirar as certidões, na hora de pegar a documentação do imóvel, ele verifica que tem uma certidão positiva, por exemplo. Ah, fui tirar as CNDs aqui, fui tirar a certidão trabalhista, Maico, e ela saiu como positiva. Então tô caindo fora porque eu não quero problema para mim, não vou fazer essa venda. Aí vem outro corretor lá que entende de direito imobiliário, que tem uma base legal sobre direito imobiliário, vai lá, resolve o problema e finaliza aquela venda. Então se coloca no lugar do cliente, do comprador e do vendedor. Qual é o corretor que tu acha que ele vai indicar no futuro? Qual é o corretor que para ele gerou uma autoridade absurda? Que se mostrou ser o corretor ideal para atender ele em qualquer momento, seja agora, seja no futuro, quando ele for trocar um imóvel dele. Qual é o corretor que tu acha que ele vai indicar para os amigos, que ele vai indicar para os familiares dele quando eles quiserem comprar um imóvel? Com certeza vai ser esse corretor que veio e arrumou a bagunça, porque um corretor simplesmente largou de mão, veio outro e disse, deixa comigo, deixa que eu resolvo. E muitas vezes, se tu soubesse conhecimento e tivesse essa base de direito imobiliário que eu estou falando aqui para vocês vão conseguir sim mostrar para o cliente de vocês que aquele caso tem solução, que tu consegue resolver e não simplesmente
abandonar a venda, deixar por isso mesmo, achar que não tem como, Maico, não dá porque saiu um monte de certidão positiva, não importa, às vezes tem 5 certidões positivas, mas se tu souber o caminho, se tu souber o que fazer, tu consegue achar uma solução. Assim como tô dando esse exemplo aqui das certidões positivas, mas tem 1001 coisas aí que a gente pensa que pode acontecer e que tu pode sim reverter a situação a teu favor e fazer com que aquela venda aconteça. Então tu pensa só, né? A partir do momento que tu consegue fazer isso, que tu consegue achar a solução para um problema que outro corretor não conseguiu, tu gera uma autoridade absurda. E aí é uma roda, né? Tu começa a fazer as coisas e automaticamente uma vai se juntando à outra aqui. Porque tu fazendo isso, tu vai certamente gerar uma autoridade para esse teu cliente, né? E ele vai fazer aquilo que eu te falei lá no início, ele vai começar a te indicar, se ele for comprar um imóvel no futuro, ele vai te procurar novamente. Então é isso, tu precisa sempre conseguir achar um meio, né? E como que tu vai fazer isso? Se tu tiver uma boa base de direito imobiliário. Então, ó, mostrei 3 coisas para vocês aqui, e não estou inventando isso, são coisas que vocês que estão me assistindo provavelmente vão concordar comigo, que são coisas que se tu aplicar, se tu usar o direito imobiliário a teu favor, isso vai ser essencial para que tu consiga vender. As pessoas não procuram só preço hoje, elas procuram um profissional que dão o suporte, porque como eu falei, elas querem confiar o dinheiro delas para quem realmente consiga deixar ela aí segura, para que ela saiba que ela vai morar naquele imóvel e ela não vai perder ele daqui 2, 3 anos. Né? Ela vai ter segurança e ela vai confiar em ti e tu vai passar a ser o corretor para aquela pessoa. Deixa eu olhar aqui o comentário. O Mauro: eu gosto de sempre ir no cartório, ver todos os detalhes, valores das taxas do imóvel. Isso também é importante, né, Mauro? Porque não basta só tu falar para o teu cliente, tu vai ter que pagar o ITBI, tu vai ter que pagar uma taxa lá de cartório, um emolumento. Aí a pessoa te pergunta, tá, mas quanto? Eu disse, não sei. Pelo menos eu sei que depende de um caso ou outro, vai mudar, porque o ITBI às vezes pode mudar de um município para outro, enfim. Mas tu tem que pelo menos saber uma base, ou saber uma informação correta, concreta, para passar para o teu cliente. Então, corretíssimo, tá? Fazer isso e sempre no cartório buscar essa informação prévia para o teu cliente, porque ele vai te perguntar e no dia a dia tu vai sentindo, né? Quais são as principais dúvidas das pessoas, o que eles mais me perguntam. Isso é até uma dica, vai anotando. Conforme tu vai fazendo os teus atendimentos, vai anotando num caderninho qual é a maior dúvida que as pessoas me perguntam. Toda visita que eu faço, as pessoas me perguntam a mesma coisa. E tu ainda não está preparado para responder para elas, então vai listando, lista quais são as maiores dúvidas e vai preparando a resposta para cada uma delas. Então a chance de que a pessoa te pergunte aquilo novamente e tu daí saiba responder, tudo bem. Assim como o Valnei falou ali atrás, que um cliente perguntou para ele sobre hipoteca, ele não soube responder e a pessoa não comprou, na próxima vez tenho certeza que ele não vai errar de novo. Ele já vai preparado, tenho certeza que ele já estudou, não sei se ele está aí ainda, mas se tiver tu me avisa, Valnei, se tu estudou depois sobre o assunto ou não, sobre hipoteca. Porque se acontecer de novo, ele não vai perder outra venda, porque ele não soube explicar. Então o negócio é aprender, se preparar, é isso mesmo, cair nos estudos, aprender. Eu sei que não é fácil, mas tá aqui, ó, todo dia tem conteúdo novo aqui. Para quem quer aprender, tá aí, é só procurar. Leonardo, eu estava perdendo uma negociação por certidão positiva há pouco tempo. O corretor bem pago me salvou, viu, Leonardo? Já fez diferença então, né? Isso é legal de ouvir, porque a gente sabe que realmente essa é uma dor dos corretores, né? Muitas vezes as pessoas sentem essa dificuldade, mas não sabem como sair daquele problema, né? E a minha função aqui é mostrar para vocês quais os caminhos, o que vocês podem fazer para sair daquela sinuca de bico e conseguir finalizar a negociação. Sempre que tu tem um conhecimento, vai ter um caso ou outro que não vai ter jeito, que tu não vai conseguir achar uma saída, mas na grande maioria dos casos tem saída. O que falta é conhecimento para o corretor conseguir sair dessa sinuca de bico, para ele conseguir sair dessa situação e resolver o problema para o cliente dele, tá? Valeu, Leonardo. Mauro, essa semana um cliente meu ia comprar um apartamento, só que ele queria pagar R$70 mil de entrada e alugar o mesmo imóvel por 2 anos. E quando terminasse o prazo, ele ia terminar de pagar o apartamento. Só que falei para ele que caso desistisse, ele ia perder o sinal do artigo 418 e 419 do Código Civil. Aí ele pensou e desistiu, porque passei segurança para ele. Exatamente, mais do que se fosse um outro corretor, faria a negociação, não falaria nada para o cliente, porque o que muito corretor pensa? Só quer saber da comissão. Então ele não avisa o cliente, tá nem aí se ele vai perder o dinheiro de entrada do sinal, não tá nem aí. Mas tu fez o certo, porque tu tem, e é teu dever, né, informar o cliente de todo o risco do negócio. Tem que informar, olha, tu tá dando aqui um sinal de entrada, um arras,
mas se tu desistir desse negócio, tu vai perder o dinheiro que tu deu. Então o cliente vai pensar 2 vezes antes de comprar aquilo. Por mais que esse cliente não tenha finalizado esse negócio agora contigo, pode ter certeza que tu gerou um valor enorme para esse cliente. E no futuro, quando ele for pensar em comprar um imóvel, se ele não resolveu não comprar agora, mas daqui a pouco ele vai querer comprar, eu tenho certeza absoluta que ele vai te procurar, porque tu foi honesto, tu foi sincero com ele, tu mostrou que tem conhecimento e tu gerou essa autoridade que eu tô falando aqui para ele. Então, show de bola a tua atitude, Mauro, parabéns. Aí, ó, o Valnei falando, estudei sim, então, viu, na próxima tu não erra mais. E aí que a gente busca aperfeiçoar, né? Hoje ele te perguntou sobre o penhora e tu não sabia responder, mas pode ser que amanhã te pergunte sobre, sei lá, qualquer outra coisa e tu também não sabe. Então o negócio é se preparar, estudar o máximo de coisa possível para estar preparado para qualquer tipo de situação, né? Quando errar a primeira vez, tudo bem, mas 2 vezes daí já não dá, né? Aqui é bom demais o conhecimento. Que bom, Mauro, que bom que vocês estão gostando. A Rubiana. Escritura pública de compra e venda de tabelionato pode ser oferecida para o cliente por ser mais segura? É que assim, ó, Rubiana, a escritura pública ela é obrigatória, tá? Não é nenhuma questão de ser opcional, de oferecer para o cliente ou não. É obrigatório que se faça. Só que muitas vezes a gente não parte direto para a escritura pública de compra e venda. A gente faz primeiro um contrato particular, até para amarrar o negócio, para deixar tudo bem amarradinho, comissão do corretor, que é importante, com relação ao comprador, com relação ao vendedor, forma de pagamento, transmissão de posse, quando que vai ter a transmissão da propriedade. Então, geralmente a gente faz esse contrato prévio, tá? Que é a escritura, que é o contrato particular de compromisso de compra e venda. A gente faz esse contrato prévio, mas futuramente é obrigatório que se faça a escritura pública, tá? Porque sem a escritura pública, tu não consegue transferir o imóvel para o nome dessa pessoa que está comprando, tá? Com um contrato particular, se hoje tu faz um contratinho particular, leva no registro de imóveis, tu só vai conseguir transferir essa propriedade, ou seja, passar o imóvel para o nome do comprador, se o imóvel for num valor abaixo de 30 salários mínimos, tá? Essa é a única possibilidade que tu não precisa de escritura pública. E a gente sabe que para encontrar um imóvel no valor abaixo de 30 salários mínimos é praticamente impossível, né? Então, em quase todos os casos, vai ser obrigatório sim a escritura pública, tá? Então, não é nem questão de perguntar para ele se quer fazer ou não, é uma questão de obrigatoriedade, tá? Então, tu pode fazer o contrato prévio. Para quem já me acompanha aqui há algum tempo sabe que eu falo que é obrigatório fazer contrato prévio, tá? Fazer o contrato de compromisso de compra e venda, porque é nesse momento que gera o direito do corretor de imóveis receber a comissão. Então, em todos os casos, tem que fazer contrato particular de compromisso de compra e venda. E depois, né, conforme a pessoa já pagou o valor total, daí vai lá, faz a escritura pública para deixar tudo registrado, tudo feito da forma correta e a pessoa consiga depois ir no registro de imóveis e fazer a transferência desse imóvel, tá? Valeu, Mauro. Alex, Maico, acho que ela quis dizer no lugar do contrato de cessão de direitos possessórios. E daí eu não sei, Alex, se for ela me avisa que daí, tá, Rubiana, se for isso, tu me avisa e aí a gente ajusta a resposta, tá? Escritura de posse. Pois é, não sei se foi isso que ela quis dizer. Pessoal, então assim, é isso, tá? São esses 3 passos aqui que eu queria passar para vocês, de como vocês conseguem utilizar o direito imobiliário para vocês conseguirem alavancar a venda de vocês. Primeiro, gerar autoridade, importantíssimo gerar autoridade para o cliente, porque isso vai fazer, vamos só repassar aqui para quem entrou depois. Gerar autoridade vai fazer com que tu seja, que as pessoas te enxerguem como uma referência no mercado, as pessoas vão passar a te indicar, e se você for especialista ainda em alguma outra área, os teus próprios concorrentes, né, mas teus próprios colegas de profissão vão começar também a te indicar, isso vai fazer tu ter um crescimento enorme, gigante, e com certeza isso vai vir junto com as vendas, vai aumentar as tuas vendas, não tem como ser diferente. Segundo, a pessoa só compra com quem ela se sente segura. Gerou autoridade, fez a pessoa se sentir segura, as chances dela comprar o imóvel contigo é muito maior do que ela comprar com qualquer outra pessoa. Terceiro, você vai conseguir achar uma solução, às vezes, para aquele problema que nenhum outro corretor conseguiu enxergar, tá? Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, espero que tenha sido útil. Para quem gostou, vou pedir uma ajuda. Se vocês puderem bater um print aqui,
postar lá no Stories de vocês e marcar o Corretor Bem Pago, eu fico satisfeito para que a gente possa fazer essa informação chegar cada vez mais ao número maior de pessoas. Assim como o conteúdo aqui é útil para vocês, tenho certeza que pode ser útil para muito mais pessoas. Eu estou só começando, a gente começou esse Instagram aqui há poucos meses atrás, então eu quero que isso se espalhe aí para um número maior de pessoas. Então, quem puder bater um print aqui da tela, postar nos stories, quem achar que deve fazer, que faça, me marca lá, eu vou estar repostando para que a gente consiga atingir um número muito maior de corretores e ajudar a classe, né, dos corretores de imóveis a se fortalecer cada vez mais e que a gente consiga sempre transformar todos esses profissionais e que todo mundo seja profissional de excelência e aos poucos a gente vai mudando esse cenário, tá?